capítulo de número 20, versículo de número 3 ao versículo de número 7. Aleluia, glória a Deus. Seus irmãos sob efeito do Dramin. Glória a Sob Deus. efeito do Dramin comigo. Mas Deus é bom. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 3 até o versículo de número 7. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim: então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava como os lençóis, mas enrolado num lugar à parte, ou dobrado num lugar à parte. Tem só esse versículo. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, esses versículos, eles são muito conhecidos, eles são muito importantes para a nossa vida, porque trata da ressurreição de Jesus. E isso é importante para nós. E ele é muito conhecido, muito falado, já ouvimos falar desse texto. E sempre é bom nós ouvirmos e lembrarmos que o nosso Jesus, ele está vivo. E nós não servimos a um Jesus morto, nós servimos a um Jesus vivo. E por isso nós fazemos menção nisso aqui nesta noite. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui no texto, ou bastante no texto, e lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia ela nos mostra sobre a criação, e o versículo de número 1 diz assim: e criou Deus os céus e a terra. Ali Deus começa a obra da criação. Deus, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, ele cria a terra, ele começa a sua criação. A história vai nos dizendo que Deus criou a luz e as trevas e fez separação entre elas, e viu Deus que a luz era boa. Deus foi criando, separando parte seca, parte molhada, terra, mar, céu. Deus foi criando, e quando chega mais à frente, Deus se reúne, a Trindade se reúne e diz: agora nós vamos fazer a coroa da nossa criação. E a Bíblia diz que Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E mais para frente nós vamos ver que Deus agora cria o homem do pó da terra. Deus agora cria Adão. Deus faz o homem e sopra em suas narinas o fôlego de vida. O homem agora está vivo, tornou-se ser vivente. Deus cria a mulher para andar lado a lado com o homem. Só que Satanás, astuto, ele faz algo para destruir a criação de Deus. Satanás, ele é astuto e fez algo para destruir a criação de Deus, quando induz Eva a fazer aquilo ou a desfazer aquilo que Deus ordenara a eles. Eva agora cai no pecado e vai até Adão. Adão também desobedece aquilo que Deus havia estabelecido. Agora o homem peca e o pecado entra no mundo. O pecado entra na humanidade. Deus agora faz uma promessa e diz lá em Gênesis 3,15, Deus diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Os anos foram passando, a história vai nos mostrando, e começa os homens a se tornarem nomes conhecidos. E a Bíblia vai nos mostrar que no cenário surge Abrão.
Abraão agora, Deus faz promessas a ele. Deus promete que dele surgiria uma grande nação. Deus tira Abraão da terra da idolatria, do meio da idolatria, e fez Abraão conforme nós conhecemos, que hoje é o nosso pai na fé. Só que Abraão não era o homem a qual Deus havia prometido. Por mais promessas que Deus fizera a Abraão, Abraão não seria este homem a qual Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. A história vai passando. De Abraão agora vem Isaac. Isaac também não foi este homem, por mais que poderia ser, mas foi a tipologia de Cristo, quando subiu ao monte com o madeiro em suas costas para ser sacrificado. Só que Isaac, por mais que fosse a tipologia de Cristo, ele não era o prometido por Deus, ou não era aquele que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. Agora vem Jacó. Jacó também não foi aquele que Deus prometeu. E os homens foram crescendo, e os homens foram nascendo, o tempo foi passando, os anos foram passando. Mais para frente nós vamos ver que surge no cenário um homem chamado Davi, um homem que a Bíblia nos fala e nos mostra segundo o coração de Deus. Davi tinha tudo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem conhecido, foi um rei conhecido, porém não fora o homem que Deus havia prometido, até porque Davi pecou, e quando Davi pecou, tirou toda a possibilidade também de ser, mas ele não era o homem que Deus havia prometido, lá em Gênesis 3,15. Agora surge no cenário um homem chamado Salomão, um rei que pediu a Deus sabedoria e não riqueza. Foi um rei conhecido, mas Salomão agora abandona a Deus e começa a adorar, a fazer alianças com deuses estranhos, a fazer aliança com quem não era para se fazer. Salomão também não era o homem a qual Deus havia prometido em Gênesis 3,15. Só que os anos foram se passando. A história vai nos mostrar que Deus agora toma a boca do profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 4, para falar a respeito deste homem, a qual Deus havia prometido. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz: a virgem concederá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Deus toma Isaías novamente, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. Deus agora usa o profeta Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2, ele diz: mas tu, Belém Efratá, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Os anos foram passando. Deus mostrou que iria nascer um homem. Deus mostrou que iria nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Agora nós vamos ver o cumprimento da promessa, o cumprimento de todas essas promessas e daquilo que Deus havia falado lá em Gênesis 3,15. Quando em Mateus, já no primeiro capítulo, vai nos mostrar o nascimento deste homem. Nasceu Jesus em Belém, em uma manjedoura humilde. Nasceu Jesus, se cumpre a promessa, aquilo que Deus havia falado outrora. Se cumpre tudo aquilo que Deus falou e prometeu. Nasce Jesus em Belém. Agora o menino foi crescendo, se torna um homem, começou a ser conhecido, porque fazia milagres, curava coxo, curava cego, ressuscitava morto, ensinava multidões através de palavras, multidões o seguiam. Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, Jesus foi humilhado. Agora aquele homem que fazia milagre, aquele homem prometido por Deus, Jesus de Nazaré, ele é preso, e quando ele é preso, ele é julgado à morte, é morte de cruz. Ele foi açoitado
quanta humilhação e quanto sofrimento, tudo isso por minha vida, tudo isso por sua vida. Aquele homem agora, como Isaías também profetizou outrora, ele foi levado ao matadouro como cordeiro mudo. A Bíblia nos diz que ele foi julgado, ele foi condenado à morte de cruz. Aquele homem, Jesus, agora, ele vai e é pregado na cruz. Ele é morto naquela cruz, por mim e por você. A promessa que Deus havia feito está morrendo ali. A promessa que Deus havia feito está morrendo naquela cruz. A história vai passando e chega agora onde nós lemos aqui nessa noite. Jesus é sepultado, Jesus é colocado no túmulo. E Maria Madalena, certa feita, foi visitar o túmulo de Jesus. Quando ela chega no túmulo de Jesus, ela se espanta, porque a pedra está removida, porque a pedra não está mais no lugar. E quando Maria Madalena olha e vê que os lençóis que enrolavam o corpo do mestre está jogado no chão, Maria Madalena se desespera e corre para avisar Pedro. Maria está chorando desesperada, e quando ela chega, ela fala: Pedro, escuta uma coisa, Jesus não está mais lá, roubaram o corpo do mestre, só o que restou lá foram os lençóis. Pedro agora chama João e sai correndo para ver o que tinha acontecido. Pedro corre, João corre mais rápido do que Pedro. Quando João chega e olha dentro do sepulcro, João não tem coragem de entrar. João começa a chorar porque viu somente os lençóis que estavam enrolando o corpo do mestre. Quando João vê aquilo, ele fica desesperado. Ele não tem coragem de entrar no sepulcro. Agora Pedro, bravo, Pedro chega no sepulcro e entra. Quando ele entra no sepulcro, ele vê os lenços em que enrolavam o corpo do mestre. Ele vê os lenços jogados no chão. Pedro agora também chora, mas João está do lado de fora. Maria e as mulheres chegaram e estavam desesperadas. O que aconteceu? Roubaram o corpo do mestre. O que aconteceu? Só restaram-se os lençóis e mais nada. Nós temos que procurar. Só que a Bíblia nos dá um detalhe muito importante. Quando Pedro está dentro do sepulcro, ele olha os lençóis jogados. João, Maria e as mulheres estavam lá fora chorando desesperados. Pedro olha o sepulcro, vê os lençóis, vê onde Jesus estava. E João está: Pedro, o que aconteceu, Pedro? Levaram o corpo do mestre. Quando Pedro olha para o lugar à parte, Pedro para e começa a entender uma coisa. Ele olha e vê os lençóis jogados no chão, mas a Bíblia nos diz assim: o lenço estava dobrado à parte. João e as mulheres estavam desesperados. Quando Pedro olha aquilo, Pedro começa a entender o que havia acontecido. João está falando: olha, Pedro, roubaram o corpo do mestre. Pedro está assim: calma, João, eu estou entendendo o que está acontecendo. As mulheres estavam desesperadas, chorando, e Pedro está olhando para o lenço. As mulheres estavam gritando e falaram: o que aconteceu? E Pedro está olhando para o mestre, para o lenço. De repente, quando João fala: Pedro, só tem lençol e mais nada, Pedro fala assim: João, eu já entendi o que aconteceu. Eu já entendi o que aconteceu. Então fala, Pedro, o que aconteceu? Para onde levaram o mestre? Pedro olhou para João e falou assim: não levou não, João. Pare de chorar, João. Pare de chorar, mulheres. Por que, Pedro, tu está falando isso? Porque está aqui um sinal. Pare de chorar, sabe por quê? Porque Jesus não está morto. Ele vive, ele vive, ele vive. Ele vive. Deus entendeu. Para, João, não chore mais. Porque eu entendi o que aconteceu. Porque o lenço, segundo a tradição judaica, quando o Senhor ele pedia aos seus servos para prepararem um banquete, eles faziam tudo certinho, colocavam alimento e deixava um lenço na mesa para cada um dos senhores. Quando aqueles senhores estavam se alimentando, o
Os servos ficavam de longe vendo. Só que quando eles terminavam de comer, de se alimentar, se eles pegassem um lenço, limpassem a barba, a boca, as pontas do dedo e amassassem o lenço e jogassem, ele estava falando assim: pode recolher a mesa, pode recolher tudo, porque nós vamos embora. Agora, se eles estivessem se alimentando, eles se alimentassem, levantassem na mesa, e o lenço continuasse dobrado na mesa, ele estava dizendo: eu só vou ali resolver uma coisa, mas eu volto. Eu só vou ali resolver uma coisinha, mas já estou voltando. Não mexa na mesa, porque eu já estou voltando. Quando Pedro olha o lenço, ele fala assim: já entendi, João. Ele só foi resolver uma coisa. Pode chegar a secar a sua lágrima, porque ele não está morto, porque o meu Jesus vive. Isso me alegra. Porque eu não sirvo a um Jesus morto, eu sirvo a um Jesus que vive. O que me leva a sair da minha casa sem luz, chovendo, sem passar roupa, o que me leva a sair da minha casa e vir aqui para adorar, sabe o que é? É porque Jesus não está morto, é porque Jesus vive. Sabe o que te leva a você vir para estar em meio às dificuldades, em meio às lutas e à tribulação que assola a sua vida? É porque você não serve a um Jesus morto, tu serve a um Jesus que vive, tu serve a um Jesus que vive. Eu sirvo a um Jesus vivo. Você é um Jesus vivo. Essa dificuldade que tu passa e você fala assim: Jesus me esqueceu. Ele deixou uma promessa, o lenço dobrado. Ele não te esqueceu não, ele só foi resolver uma coisa, mas já vai voltar para te mostrar que ele está vivo. Ele já vai voltar para mostrar que ele está vivo. Ele deixou uma promessa que vai voltar. João seca as lágrimas, Maria seca as lágrimas, porque ele deixou a promessa. Ele foi, mas vai voltar, pare de chorar, porque o mesmo Jesus que estava lá e que não está mais, vai voltar para mostrar que ele está vivo. Sabe o que representa João, Pedro e as mulheres? A igreja. Representa a igreja. A Bíblia nos diz, em João capítulo 2, versículo 3, que ele deixou um lenço dobrado para a igreja. Quando ele fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí ele dobrou o lenço e deixou: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar um lugar. Aí só para a igreja entender que Jesus não está morto, ele vai voltar e falar assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para mostrar que eu estou vivo, para lhe buscar. Sabe para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Nessa dificuldade que tu está passando, ele deixou o lenço dobrado. Nessa angústia que tu está passando, ele deixou o lenço dobrado. Nessa tribulação que tu está passando, ele deixou o lenço dobrado. Que promessa é essa, Felipe? É que ele vai voltar, é que ele vai voltar, é que ele vai voltar, é que ele vai voltar.
Não é chegar na igreja e pegar o meu instrumento e tocar. A minha maior alegria não é pegar esse microfone e pregar. A minha maior alegria é saber que ele foi, mas deixou o lenço dobrado como promessa, dizendo que vai voltar. Ele vai voltar. Como? Será que volta? 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: porque o mesmo Senhor, aquele que outrora estava morto, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos subiremos com ele para os ares a encontrar o Senhor que está vivo, e assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor nosso Deus. Quantos têm essa esperança? Ele deixou uma promessa. Se eu não me engano, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10, se eu não me engano, é isso. Porque em um pouquinho de tempo, aquele que deixou o lenço dobrado como promessa virá e não tardará. Deus entende. Eu tinha que alertar a igreja. A promessa é: ele foi, mas morto ele não está. Ele está vivo e vai vir buscar a igreja. E eu aguardo ansiosamente a chegada dele para cantar. E eu estou guardando a chegada dele cantando: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O que leva a igreja a prosseguir não é porque a igreja tem bons pregadores e cantores. O que leva a igreja a prosseguir não é porque tem bons músicos. O que leva a igreja a prosseguir é porque Jesus morreu, sim, mas lá no túmulo dele hoje está escrito: não está aqui, mas ele já ressuscitou. Fala para o irmão que está dizendo assim, ó: ele vive. Ele vive. Aí chorar. Seja Deus. Acho que é o 371 da harpa, que fala assim, ó, que quando ele voltar para buscar, para nos buscar e nos levar para a glória. Você que chora por angústia aqui hoje, você que chora por dificuldade aqui hoje, o hino fala assim, ó: cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. É só para aqueles que têm a esperança da vinda dele, porque a promessa ele deixou. E cadê aqueles que aguardam a volta dele nessa noite? Ele vive. É por isso que a igreja é cheia. Cheia de quê? De gente? Não só, mas do Espírito Santo, pastor. Cheia de graça, cheia de poder. Sabe por quê? Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. O evangelho ser evangelho não é porque Jesus morreu. O evangelho ser evangelho